Então eu tive uma história muito normal, de um coroinha muito ativo. Me deram espaço, me deram confiança. Então com 7, 8 anos eu já abri a igreja, tocava o sino. E entrou muito cedo pro seminário, você falava aqui, né? Então essas freiras descobriram que eu queria ser padre e começaram a me encaminhar assim, para estágios. Daí, como eu era muito jovem, com 10 anos me levaram para um estágio no seminário de Orleans, que é uma cidade próxima da minha, assim, de colonização italiana. E com 10 anos eu fiz meu primeiro estágio. Eu lembro que eu sentei na frente da capela e chorei copiosamente, saudade de casa, mas a gente tinha 10 anos. 10 anos? A irmã me pegou, me levou, me colocou num ônibus, eu mal tinha saído da minha cidade, ela me jogou, me levou lá, me entregou no seminário, pegou o ônibus e foi embora. Mas ela foi comigo. Daqui foi um impacto assim, mas eu disse, não, é aqui que eu quero estar. E daí 2 anos depois eu entrei no seminário. Eu entrei com 12, fiz 13 dentro do seminário. Caramba. Com 12 anos eu estava e era um seminário de um quarto só. Porque, assim, na verdade, assim, é um seminário de estrutura antiga, hoje não é mais seminário porque fechou, falta de vocações, tudo. É um colégio. E o quarto era um só, para todo mundo. Era tipo um grande salão, assim, éramos mais Várias de 30, camas. uma do lado da outra. Era uma cama e um bidê velho, uma cama e um bidê velho. Como se a gente assistisse aqueles filmes de... Como chama? Não é conservatório, não. É... Internato. Internato. É, exato, Todo exato. mundo num quarto só, belichinha ou no tal, não sei o quê. Não tinha roupeiro, tinha guarda-roupa, né? Tinha a gente chamava de caselas. Era como se fosse uma grande prateleira que tinha uns nichos assim. Você colocava a sua roupa ali, ou uma roupinha de cama. Não tinha porta, era uma cortina, tinha que subir uma escada. O teto era uma coisa verde escura, as lâmpadas eram aquelas coisas de Natal coloridas. Tudo assim muito, muito pobre, muito primário. E eu me lembro até hoje, eu tenho essa imagem viva da minha primeira noite com 12 anos, olhando para aquele teto longe de casa. Com 30 ou 30 adolescentes, outros adolescentes, né? Nossa. E no aquela frio ali, se Não, fizer frio. Ali. Faz Orleans frio? é perto da serra. Perto da serra. Nossa. E tinha o irmão Geraldo Boff. Irmão Geraldo Boff, com 2 Fs. Ele era um homem enorme. A gente dizia que ele parecia um urso. Ele era enorme. Antes das 6 da manhã, Eu tô imaginando a cena. ele era enorme. E nós assim, né, guris jovens. Chegava às 6 horas da manhã no inverno. Ele mandava a gente abrir uma persiana, uma janela, que era praticamente do meu tamanho. Dessa largura. Você abria a janela, a neblina entrava assim, densa. Nossa. Nessa cidade, nos primeiros anos, hoje talvez já mudou, mas 10 horas da manhã que começava a dissipar a neblina, você conseguia ver as pessoas no pátio. No frio que era. Tanto que a minha sinusite, a minha saúde não melhorou muito naqueles anos, né? E a gente sofria. Era muito, muito frio. No inverno, e a gente trabalhava na roça, muito, né? E quanto tempo você passou no seminário? 10 anos. 2 anos, Josefino de Murialdo. O fundador, Leonardo Murialdo, é um contemporâneo de Dom Bosco. Certo. Ele também era de Turim, tudo. Sim. Então, são congregações muito parecidas, né? Carisma com jovens, educação, escola. E 8 anos eu passei no seminário diocesano, minha diocese de Tubarão. Daí passei por várias cidades. Né? Tubarão, você foi São diocesano Lugero, também. Tubarão, São Lugero, Brusque, daí fiz pastoral em Balneário Camboriú, onde você esteve, Sim. Blumenau. Abraço para todo mundo lá da Arte Sacro. Muito bem. Eu vi a Arte Sacra nos seus inícios, né? Porque eu fazia pastoral lá. É, Né? fazia, verdade. E depois fui como formador no seminário da minha diocese, no último ano, antes da teologia. E o que foi determinante para você dizer, olha, não é para ser padre mesmo? Eu sempre digo que são as reuniões. Todo mundo pergunta assim, você dá... Não, hoje não perguntam mais, porque faz tempo que eu saí do seminário, saí em 2006. Por que você saiu do seminário? Eu sempre digo por causa das reuniões. Não foi por causa do celibato? Não, o celibato foi um fator colateral, eu diria, Sim. porque não era a preocupação central. Claro que já havia esse discernimento sobre o celibato, mas eu já comecei a perceber... Bento XVI me ajudou a sair do seminário, sempre digo. Tem um livro dele chamado Sal da Terra. Eu comecei a entrar numa crise, não escondo, no meu último ano de seminário eu fui mandado para o seminário ser formador, e ser formador nos nossos tempos não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. A situação que o seminário vivia era uma situação muito crítica, depois algumas coisas pioraram, vamos dizer assim, né? Eu tentei cumprir muito bem meu papel, e ali eu conheci a que hoje é minha esposa, né? E daí ela colocou no meu coração, né? Eu disse, não, eu posso tomar um outro... Vivi 10 anos no seminário. Sim. Até 2005, de vento em popa, sempre fui muito feliz, muito realizado. Daí naquele ano de 2006 as coisas começaram... Porque
quando você está estudando, e como é a minha vocação, o estudo, então tudo isso me ocupava o espírito. Daí quando eu fui jogado num seminário para cuidar de um monte de adolescente, um mais problemático que o outro, muitos bons, mas muitos não tão excelentes, né, com os desafios próprios daquela época, daí eu comecei a me questionar, daí encontrei a minha futura esposa, comecei a me questionar, e daí quando eu li no Sal da Terra, que o Petazevo, perguntando bem dizer para o Ratzinger, se ele teve alguma crise vocacional. E ele disse que teve as dúvidas, como todo mundo teve, e uma das suas dúvidas foi que não bastava gostar de teologia para se... Ele assim, será que eu tenho vocação para ser pároco? Porque ele sempre gostou de estudar. Então, assim, a lide pastoral é complicada. E a segunda questão, que foi um discernimento que ele se colocou, é que não basta gostar de teologia para ser padre. Sempre digo, o dia que eu li não basta gostar de teologia para ser padre, eu comecei a sair do seminário. Tá. Porque daí eu fiz esse discernimento. Porque nós ainda temos uma cultura muito clericalizada para a teologia. Parece que teologia é coisa de padre. Então, eles gostam de teologia porque vai ser padre. Mas hoje nós temos tantos teólogos leigos, né? Então, aquilo me ajudou muito. E foi um longo discernimento. Foi um discernimento doloroso, difícil, que durou praticamente 2 anos e meio, 3 anos. Eu digo que o discernimento foi graça divina. O estereótipo ou a visão à frente que as pessoas fazem da pessoa no seminário, ela torna, às vezes, esse processo ainda mais sofrível, não é? Assim, ou no seu caso foi diferente? No sentido que todo mundo esperava, mas o Rude já estava com cara de padre. Não, diziam que ia ser bispo. Nem sempre num tom positivo. Porque havia uma cultura, mas nem essa afirmação nem era sempre positiva. Sim. Porque achavam que... Havia época uma cultura de que quem gosta de estudar é porque era carreirista. Era uma mentalidade assim, você tem que ser padre para lide pastoral. Não, com esse currículo aqui ia ser bispo com certeza, né? Se fosse padre, né? Não, assim, hoje grande possibilidade. Não, hoje eu acho que eu percebo que o perfil é outro. Hoje, por exemplo, houve um tempo de fato que pessoas que eram mandadas estudar fora, que trabalhavam na formação, com o pé na cova. Havia essa cultura de que estudou, fez um mestrado, um doutorado e foi formador de seminário, então esse vai ser bispo. Hoje, nitidamente, o perfil não é mais esse de episcopado. Também porque os perfis vão mutando com o tempo. Mas eu sofri um pouco isso, essa herança de uma geração que achava que quem gostava de estudar podia ter interesses em carreira. Eu queria ser professor, então depois eu descobri que querer ser professor de teologia tinha de querer ser padre. Aí eu volto à minha resposta inicial. Por que eu não fui padre? Por causa da reunião. Brincando, é o meu jeito de dizer que quando você vive para pesquisa, você não tem tanta vocação burocrática. Entendo. Hoje o padre, e eu admiro os padres que têm essa vocação assim, ao mesmo ser pastores, missa, atender o povo, tem toda uma estrutura que vai ficando cada vez mais pesada. Então, às vezes, vocês falaram, o padre tal está construindo uma imagem não sei quantos metros, que tem que fazer não sei o quê. Eu não tenho vocação para nada disso. Eu sempre digo, na minha casa, assim, Deus me abençoou com uma mulher muito prática. Então, eu tenho senso prático para organizar as coisas, mas eu não tenho habilidade prática. Sim. Então, por exemplo, na minha casa, minha mulher que conserta as coisas. Quando nós escolhemos a lista de presentes, eu escolhi as panelas, elas as ferramentas. Porque eu gosto de cozinhar e ela gosta de coisa prática. Então, ela troca as coisas, ela monta, ela conserta a televisão, ela conserta a geladeira, a máquina de lavar. Se depender de mim, tudo fica quebrado dentro de casa. Porque eu vivo no meu mundo. Eu troquei uma lâmpada, ela bateu uma foto. Olha só. Então, assim, eu sempre brinco assim que, nesse sentido, eu vejo que hoje nós temos uma instituição, a igreja, cada vez mais burocrática, os bispos padecem muito desse aspecto, que há uma estrutura para manter que não é fácil, contas, contabilidades. Então, eu pensei, na minha vida, eu gosto do trabalho pastoral, mas eu gosto de ensinar, eu gosto de estudar para ensinar. Essa é a minha vocação. E qualquer coisa que me tire disso vai me sugar. E eu vi a sua entrevista com o Dom Fernando Figueiredo, e ele disse que recusou várias vezes o episcopado, por um motivo, porque ele é professor. Lembra? Ele falou muito, eu gosto de dar aula. Depois, claro, o Papa deu o argumento dele lá, né? Mas isso é um dos motivos para você ser eleito bispo. Mas, de fato, quem tem uma vocação professoral genuína
Por exemplo, o ministério, e sobretudo depois o episcopado, né? É algo que tira você desse trilho. Então tem que ter uma renúncia muito grande. E aí eu vim em Bento XVI. Imagina, Bento XVI estava no auge da sua carreira, foi nomeado bispo. Você acha que aquilo ali para ele foi uma recompensa? Não é. Aquilo é desprendimento, aquilo tem dor. Tanto que ele continuou como teólogo depois, né? Escrevendo. Isso. Porque é uma vocação que brota. Não tem jeito, você não consegue renunciar a isso. Mas no meu caso, foi determinante. Então, a burocracia, assim, hoje, esse modo de vida que o sacerdócio tem que ter, né? E o fato da docência, que para mim sempre foi essencial. Você recorda a primeira faísca que chegou na sua vida sobre Bento XVI? Sim, perfeitamente. Quando eu estava no seminário. Quando eu estava no seminário, então, assim, com todo respeito à vida que eu tive no seminário, agradeço tremendamente, mas o meu seminário tinha algumas particularidades. Então, havia uma cultura de trabalho, então no Sul era muito isso, né? Ia para roça mesmo? De roça. Manhã inteira, tarde inteira, como que era? Sim, depende do lugar, né? Por causa do calor, mas assim, por exemplo, no seminário de Orleans, o seminário é um pequeno feudo. Então, assim, tinha roça de feijão, de milho. E seminarista vai para lá. Tanto que 90% dos seminaristas vinham da roça. Então, não tinha nenhuma transição. Porque eu trabalhava com porco, com galinha, com fumo em casa, feijão. Ia no seminário, trabalhava com feijão, porco, galinha. A diferença era que tinha um lugar para rezar junto, a missa. E morava todo mundo no mesmo quarto, no fim das contas. Então, eu nasci na roça. Eu trabalhei na roça com os meus pais, mas nunca tive vocação para isso, nitidamente, né? Então, quando eu vou para o seminário, eu me dou conta disso. Eu me dou conta que nós, por muito tempo, temos essa cultura agrícola. No seminário, eu percebo que as minhas inclinações vão sendo outras. Então, ali eu percebo que a minha vocação vai se desenhando numa outra direção.